Você já ouviu falar de um homem que nunca morreu, que foi levado vivo aos céus e que lá recebeu os segredos da criação, da justiça e do tempo? O nome dele é Enoque. E embora a Bíblia diga apenas que ele andou com Deus e foi tomado, o que foi silenciado por séculos é o que mais importa, porque Enoque escreveu livros que revelam a queda dos anjos, os segredos dos céus, o destino da alma e a origem da corrupção do mundo. Livros que influenciaram Jesus, os apóstolos, e que por isso mesmo foram proibidos, escondidos e esquecidos, até que arqueólogos os redescobriram nas cavernas do deserto. Este episódio vai revelar por que os livros de Enoque permanecem vivos e o que eles ainda querem nos dizer, porque o tempo do esquecimento acabou e há um chamado antigo voltando a ecoar. Enoque foi o sétimo depois de Adão, um elo silencioso entre o princípio e o abismo. Enquanto todos viviam, geravam filhos e morriam. Enoque andou com Deus e depois desapareceu. Essa é a frase, curta, cortante, mas cheia de abismo. Deus o tomou para si. Mas o que significa ser tomado por Deus? A tradição diz que Enoque foi elevado ainda vivo, atravessando os véus do mundo, subindo pelas camadas do céu até o trono da luz. Lá, ele recebeu visões, foi feito escriba e anotou os segredos que não podiam ser ditos em voz alta, sobre os anjos que caíram, sobre os ciclos do tempo, sobre o destino da alma. Enoque, então, se tornou mais do que homem. Tornou-se um símbolo, um arquétipo do ser humano que transcende a carne e é iniciado nos mistérios maiores. O silêncio em torno dele não é ausência, é proteção, porque só quem caminha com o coração desperto é capaz de compreender o que Enoque realmente viu. O primeiro livro de Enoque começa com uma denúncia, não contra homens, mas contra seres do alto. Chamados de vigilantes, eles eram anjos enviados para observar a terra, mas ao invés de apenas vigiar, se deixaram encantar, se apaixonaram pelas filhas dos homens e desceram, tomaram esposas, ensinaram saberes, revelaram mistérios, metalurgia, astrologia, encantamentos, cosméticos, ferramentas que pareciam inofensivas, mas que Enoque afirma terem corrompido a criação. Os filhos nascidos dessa união, os Nefilim, eram gigantes, poderosos e violentos. O mundo, então, mergulhou em caos. Enoque foi chamado como intermediário. Ele subiu aos céus para rogar pelo perdão dos vigilantes. Mas a resposta foi definitiva. Eles haviam ultrapassado o limite do permitido. A queda não foi apenas deles, foi do equilíbrio entre céu e terra. Um alerta vivo. Quando o conhecimento não encontra maturidade espiritual, se torna destruição. Essa é a chave do mito. O saber sem coração nos distancia da origem. Entre os muitos mistérios revelados a Enoque, um dos mais preciosos foi o tempo, mas não o tempo como relógio, e sim como música. O livro astronômico transmitido pelo arcanjo Uriel descreve um calendário solar com 364 dias, ciclos perfeitos, portas do céu que se abrem a cada estação. Cada dia era uma nota na sinfonia da criação, um ritmo sagrado que regia plantações, festas, alinhamentos, estados da alma. Mas os homens, influenciados por calendários corrompidos, lunares, comerciais, profanos, perderam essa afinação. A harmonia entre o humano e o cosmos se rompeu, e com ela veio a ansiedade, a exaustão, o esquecimento dos próprios ciclos internos.
O saber de Enoque nos lembra que o tempo não é um inimigo, é um instrumento, que a vida não é contagem, é dança, e que só quem aprende a ouvir o compasso do invisível pode voltar a viver em paz com o agora. Nos escritos de Enoque surge uma figura misteriosa, uma presença luminosa, elevada, que paira acima dos anjos e caminha com os justos. Ele é chamado de o Filho do Homem, não como um simples título, mas como uma força viva, um juiz cósmico, um guia silencioso. Esse ser, diz Enoque, virá no tempo certo, não com espadas ou exércitos, mas com olhos que veem o oculto, com palavras que pesam almas, com uma balança que mede intenções. Ele julgará os reis, os tiranos, os que esconderam a verdade e desviaram os caminhos do Espírito, e protegerá os puros, os que buscaram justiça em meio ao caos. Séculos depois, Jesus se referirá a si mesmo com esse mesmo nome, Filho do Homem. Mas o que isso significa para nós hoje? Que há uma centelha dentro de cada ser humano, um princípio divino, que observa, avalia e escolhe. Um juiz interno, silencioso, que sabe quando estamos traindo nossa essência. O verdadeiro julgamento, como ensinava Enoque, não acontece no fim do mundo, acontece dentro, e começa cada vez que escolhemos entre luz e sombra. Depois de subir pelos 7 céus, Enoque não voltou mais à terra como era antes. A tradição mística hebraica, especialmente o chamado terceiro livro de Enoque, revela que ele foi transformado, não apenas elevado, mas transfigurado. Recebeu um novo nome, Metatron, o escriba celestial, o mais alto entre os anjos, aquele que escreve todas as ações dos homens no livro da vida. Seu corpo se expandiu, sua forma tornou-se de luz. Ele passou a habitar entre o trono divino e os mundos inferiores, ponte entre o eterno e o humano. O que isso nos diz? Que o ser humano, quando purifica sua essência e caminha em retidão, pode ser elevado acima de sua forma inicial, pode participar da consciência divina, pode se tornar símbolo do verbo criador, do pensamento que se alinha com a vontade do alto. Enoque não apenas foi levado, ele foi transformado no próprio guardião do destino. E talvez, em silêncio, esteja ainda hoje, escrevendo nossa história, palavra por palavra, escolha por escolha. Durante séculos, os livros de Enoque foram considerados perdidos, excluídos pelos concílios, apagados dos altares, rotulados como heresia ou fantasia. Mas o que é esquecido pelo poder, nem sempre é esquecido pela alma. Na Etiópia, uma linhagem silenciosa preservou o texto completo, escrito em Ge'ez, a língua sagrada. Foi só no século XVIII que exploradores europeus o redescobriram, e a confirmação definitiva veio nas cavernas de Qumran, em 1947. Fragmentos do livro de Enoque estavam lá, entre os manuscritos do Mar Morto, preservados por séculos no silêncio do deserto. Isso muda tudo. Prova que esse livro era lido por judeus antigos, por místicos, por iniciados, que ele influenciou visões messiânicas, cosmologias celestes e até os primeiros cristãos, e que sua exclusão do cânon não foi por falta de valor, mas talvez por excesso de verdade. O que foi escondido está voltando. O que foi enterrado começa a emergir, porque há livros que o mundo tenta apagar, mas que continuam vivos nos que têm olhos para ver.
Os livros de Enoque não são simples textos, são fragmentos de uma memória anterior ao tempo, visões de uma humanidade que sabia ler os astros, ouvir os ciclos, conversar com os anjos e, ao mesmo tempo, alertas. Advertências sobre o uso distorcido do saber, sobre o risco de abrir portais antes da hora, sobre o desequilíbrio que surge quando o poder ultrapassa a pureza. Enoque fala de queda, mas também de retorno, de julgamento, mas também de promessa. Em cada linha há o eco de um mundo esquecido, que ainda pulsa dentro de nós. Quando lemos Enoque, não estamos apenas descobrindo algo novo, estamos lembrando algo antigo, porque as verdades que ele guarda não são externas, são espelhos da alma. Quem ouve com o coração desperto, sente. Esse livro fala de mim, do que eu perdi, do que eu posso voltar a ser. E é por isso que, mesmo fragmentado, o conhecimento de Enoque continua inteiro, em quem escuta com o silêncio certo. Enoque não aparece para convencer. Ele surge como um sussurro que só os atentos escutam, um chamado para os que sentem que há algo além do que foi ensinado, para os que suspeitam que o mundo perdeu o mapa. Enoque não oferece respostas prontas, oferece espelhos, porque ele não é apenas um personagem antigo, ele é um arquétipo vivo, o ser que caminha em integridade, que ouve o céu mesmo quando a terra grita, que escreve luz no meio da escuridão. Ele nos lembra que existe um lugar acima do caos e que é possível acessá-lo, mas não com fórmulas, com pureza, com escuta, com coragem. O mundo atual está cheio de saberes desconectados, de ruídos, de verdades mutiladas. O que os livros de Enoque nos ensinam é simples e profundo. O verdadeiro saber é aquele que nos transforma, que não serve para dominar, mas para sintonizar, que não cega, mas revela. Enoque não veio explicar o mundo. Ele veio despertar quem já sente que é hora, de lembrar quem sempre foi. Se Enoque andou com Deus, isso significa que existe um caminho, um trajeto silencioso, invisível aos olhos comuns, mas possível de ser trilhado por quem purifica o coração. E esse caminho não passa por templos de pedra ou dogmas congelados. Ele passa pela escuta interior, pela vigilância do espírito, pela coragem de viver em integridade, mesmo quando o mundo inteiro se curva ao oposto. O retorno não é para o passado, é para a origem, para o centro sagrado de onde tudo emana. Enoque mostra que esse retorno não é fantasia mística, mas uma possibilidade concreta: elevar-se, purificar-se, ser transformado, tornar-se ponte entre mundos. Não estamos mais falando apenas de anjos, céus e calendários. Estamos falando da tua vida, da tua consciência, do que você escolhe fazer com o saber que carrega. Os livros de Enoque não pedem leitura, pedem escuta, porque não são textos apenas para os olhos, são códigos para a alma, códigos que se acendem quando você diz: eu quero lembrar, eu quero voltar, eu quero andar com Deus. Se Enoque foi feito escriba celestial, isso significa que há algo divino na escrita, na palavra, no verbo que revela. Ele não apenas viu os segredos, ele os escreveu. Gravou nas tábuas do espírito o que os olhos da carne jamais entenderiam sozinhos. Isso nos lembra que há uma escrita acontecendo agora, dentro de você. A cada pensamento, uma linha. A cada escolha, uma sentença. A cada renúncia ao caos, um novo capítulo. Você é o autor da sua própria ascensão ou da sua própria queda. A história que Enoque deixou não é um relato distante.
É um convite para que você assuma a pena, para que você escreva, com ações e intenções, a versão mais elevada do ser que você pode ser. No fim, o que os livros de Enoque nos revelam é simples. Toda alma pode ser um livro sagrado, se for escrita com verdade, e talvez seja essa a única história que realmente importa. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está despertando. Talvez não saiba nomear, talvez não entenda tudo agora, mas sente. Enoque não é apenas um personagem perdido, ele é uma frequência, e você a escutou. Nós agradecemos por ter caminhado conosco por essas páginas esquecidas da humanidade, por ter oferecido sua atenção ao que o mundo despreza, por ter deixado que o silêncio falasse mais alto que o ruído. Que essa jornada não se encerre aqui, que ela continue dentro de você, em cada gesto sagrado, em cada escolha alinhada, em cada lembrança do que você é quando se livra das mentiras. E que, como Enoque, você também seja tomado, não do mundo, mas da ignorância, que seja elevado, não aos céus físicos, mas à consciência divina, e que deixe rastros, não de fama, mas de luz. Porque neste tempo em que tantos gritam, o maior sinal de sabedoria ainda é andar com Deus. Se algo neste episódio tocou você, não ignore, porque há verdades que não chegam aos ouvidos, mas à alma. Talvez tenha sido um silêncio mais denso, uma lembrança antiga, uma sensação de que esse conteúdo não é só informação, é um portal. Se foi assim, você está entre os que escutaram o chamado. Este é o Metaframe Histórias, um espaço fora do tempo, onde o esquecido é relembrado, o invisível é nomeado, e o real começa além da superfície. Aqui, buscamos consciências despertas. Contamos histórias, sim, mas não como distração. Contamos como ritual, como ferramenta de lapidação interior, porque cada símbolo que ativamos, cada verdade que sussurramos, é para que você relembre quem é, o que carrega e o que veio fazer aqui. Se essa vibração ressoou com você, inscreva-se no canal. Seu gesto não é apenas apoio, é parte do rito. Deixe o like, ele ajuda o YouTube a encontrar mais pessoas prontas para este tipo de conteúdo. E sim, existem muitas, esperando por um sinal. Compartilhe. Leve adiante o que tocou você. Gratidão por ter caminhado conosco até aqui. Sua atenção é rara e, por isso, é preciosa. É para honrar esse tempo e essa entrega que, antes de encerrar, queremos lhe oferecer algo a mais. Um presente que não está nos livros, nem nas palavras que você ouviu até agora, mas nas histórias que só podem ser contadas quando o coração está pronto para escutar. Então, feche as portas do ruído, abra os olhos da alma e receba este conto. Dizem que, muito antes das palavras se tornarem livros, existia uma biblioteca invisível, feita de gestos, escolhas e silêncios. Era ali que os escribas do alto gravavam as histórias que realmente importavam, aquelas que não podiam ser escritas com tinta, apenas com consciência. Nessa biblioteca, havia um livro que ninguém ousava abrir. Seu título não estava em língua alguma. Seu conteúdo mudava conforme o leitor. Alguns viam visões celestiais, outros, sombras interiores. Alguns viam códigos, outros, espelhos. E então, um dia, chegou alguém como você, com o coração já ferido pelo mundo, mas ainda aceso, e o livro se abriu. Lá dentro não havia capítulos, havia memórias, não havia doutrina, havia perguntas. E no centro de tudo, uma página em branco, com uma pena de luz ao lado. Era ali que Enoque esperava, não como um personagem antigo, mas como uma presença viva, olhando para você com olhos de silêncio. E sem dizer nada, ele entregava a pena. Porque agora, a próxima história não será escrita por anjos, nem por profetas, nem por sábios.
será escrita por você, e talvez seja a história que fará os céus voltarem a se lembrar do porquê vieram um dia ensinar os homens.